Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas especiais da nossa diocese. Na verdade, é o futuro do nosso clero. E o desafio nosso hoje é fazer uma entrevista com os dois. É algo inédito aqui no nosso programa. Então eu quero chamar primeiro o diácono Vinícius. Vem cá, diácono. Prazer enorme estar aqui com o senhor. Opa! Muito bom tê-lo aqui, fique à vontade. E quero também chamar o seminarista Adriano. Vem cá, seminarista, que prazer também tê-lo aqui conosco. Tudo bom? O nosso programa Papo de Fé na Catedral. É uma alegria. E vocês são o futuro, né? Exatamente, é parte desse futuro. Vocês são o futuro, puxa vida, né? E são muito novos, mas já avançados aí nos estudos, sim. Né? No trabalho pastoral. Que bacana, né? Onde vocês nasceram, diácono? Bom, sou natural de Cotia. Cotia? São Paulo. Cidade aí vizinha. Pertinho aqui, Osasco, né? É aí do lado. Ai, que legal. E o seminarista? Eu sou natural de Osasco. Um osasquense aqui. Nasci e morei alguns anos aqui na cidade de Osasco. Seus pais moram nas cidades que vocês nasceram? A família mora Calcaia do Alto, né? Que é um distrito de Cotia, pertence a Cotia, né? Calcaia pertence, não é município lá, né? Não, é um distrito pertencente a Cotia. Eles moram lá. Moram lá. E os seus? Os meus pais hoje moram em Barueri, mas toda a nossa família está aqui em Osasco, né? Só o nosso ponto mais distante. Em que bairro vocês moravam? Meu pai é do Jardim das Flores, minha mãe da Cidade das Flores. Poxa. Você sabe que minha família toda, né, o sobrenome Lunardi, né? Essa família ela é toda ali do Jardim das Flores, quilômetro 18. Tanto que tem a rua, né? Gasparino Lunardi. Isso. Meu avô, né? Que olha, falecido há muitos anos, mas que foi homenageado ali. E falando um pouquinho sobre a infância de vocês. Desculpa eu chamar de vocês, que vocês são tão jovens. Em paz. Mas falando um pouquinho sobre a infância, né? Tem irmãos? Eu sou filho único. Filho único. Eu sou o do meio, né? Tenho duas irmãs. Né? Tenho duas irmãs. Tá. E os seus pais o que faziam para cuidar dos filhos, né? Da família? Bom, meu pai, ele foi motorista, né? Na prefeitura de Cotia um tempo. Minha mãe também trabalhou na prefeitura, sempre naquele ofício de serviços gerais, né? Minha mãe foi sempre desse ramo de serviços gerais, hora doméstica, então ela sempre trabalhou nesse ramo, né? Hoje ela trabalha numa empresa de hortifruti ali em Vargem Grande, né? Mas a área dela, digamos assim, sempre foi a área de doméstica. Tá. E é uma atividade importantíssima, né? Nossa, quanto é importante. E os seus pais? Meu pai, crescendo aqui em Osasco, né, tinha o desejo de trabalhar em uma das grandes fábricas, foi metalúrgico, né, por a vida toda, aposentou aqui trabalhando. Trabalhou no Cobrasma? Meu pai trabalhou na Cimaf. Meu avô trabalhou na Cobrasma. Meu avô e meu tio trabalharam na Cobrasma. Aqui é assim, Osasco, né? Quem não trabalhou na Cimaf, Cobrasma ou Bradesco, né? A minha família se divide nisso, Cimaf, Cobrasma e Bradesco. Todo mundo tá ali no meio. E minha mãe trabalhou até eu ter 2 anos de idade, depois deixou o trabalho para cuidar da casa, cuidar de mim. Né? Que bacana. Legal. E hobbies, assim, quando vocês não estão estudando, né, celebrando, o que vocês fazem? O que é que atrai? Olha, eu acho que eu, como um bom brasileiro, enfim, gosta de assistir um futebol. Futebol. É um dos meus hobbies favoritos. Depois, curto também, às vezes, parar, ouvir música, né? Há um terceiro aqui também, que agora que eu lembrei, que os meninos do seminário sabem, né? Me conhecem por eu sempre ter gostado e gosto até hoje do Chaves, né? Então é algo que eu paro para assistir quando tô assim mais à vontade, mais tranquilo.
Toca alguma coisa ou não? Se eu toco? Toca? Não, não. Não. Eu tive vontade, né, quando criança, na infância, aprender bateria, mas nunca levei pra frente isso. Ah, mas não é tarde ainda. Não é tarde não, dá pra aprender. Coisa. Claro. E o seu? Eu gosto de cozinhar, né? Cozinhar Opa. pra mim, mas que nem eu pra cozinhar pra mim mesmo é muito difícil. É. Agora eu gosto de estar com a mesa cheia, né? No seminário de vez em quando arriscava, na segunda-feira. Que legal. Olha, eu sou prova disso que Cozinha bem, Diácono? teve um dia na segunda-feira lá na teologia, eles inventaram de fazer uma galinhada lá e olha, não deu, olha, não sobrou acho que nem a rapa da panela, viu? Tá muito boa aquela galinhada lá. Então, que nem no seminário, que aí já é uma turma maior, aí eu fico mais à vontade. Agora, quando é pra mim mesmo... Cozinhar é uma arte, né? Cozinhar é uma coisa que... E nunca sai o prato igual, Igual, né? Tanto que eu não gosto muito de doce, porque doce exige muita perfeição, né? Ali as medidas certas, na métrica, senão acaba desandando. Prefiro o salgado, que você pode colocar seu toque, agir um pouco mais livre. E o Diácono cozinha, não? Já arrisquei, já acertei um pouquinho, Já mas fez assim... ovo, uma coisinha. Não, eu lembro perguntando disso, até hoje eu dou risada quando eu lembro, né? Quando eu tava iniciando lá na Imaculada, teve um tempo que eu passei lá com o Padre Everaldo. Aí teve um dia que eu tava sozinho em casa, né? Não tinha nada lá pronto. Eu inventei de ir pra cozinha lá, pegar as panelas e cozinhar, né? Aí inventei de fazer um arroz lá. Eu até acertei o arroz, não ficou ruim. A questão que eu errei, acho que na quantidade, ficou aquela panela cheia. O padre lembra até hoje dessa história. Chegou lá, nossa, ele chegou, acho que de viagem, não lembro, e tinha lá arroz. Tem arroz com um tacho de arroz. Tem arroz por uma semana, Ixi, não Maria. mais. Mas assim, é bem o básico mesmo, não costumo fazer nada tão sofisticado não, que não é... Mas fome não passa. Não passa, não, fome não passa, não. Isso é importante, eu também não passo fome, Isso não. é fundamental. A gente consegue... Dá jeito. Mas falando em comida, o que vocês não gostam mais assim de jeito nenhum? Eu já vi que galinhada todo mundo gosta. Mas o que vocês não gostam? Você fala, não gosto disso. Olha, no meu caso é difícil dizer algo que eu não gosto, viu? Bom de garfo, eu tô tentando lembrar que alguma... Quando eu ouvi essa pergunta lá, nas que mandaram pra mim, eu fiquei pensando aqui, o que será que eu não gosto? É difícil dizer. Difícil, né? Eu lembro que na infância, eu não gostava de creme de milho. Nossa. Não gostava. Hoje eu gosto. Por incrível que pareça, hoje eu aprecio bastante. Então Mas acharia difícil dizer algo que eu não gosto. é um bom garfo. Eu tenho um pouco de resistência quando vem miúdos, né? A questão de miúdos, aí eu já tenho um pouco mais de resistência. Mas de resto, depois que entrou no seminário, a gente vai aprender a comer de tudo, né? Vai sim. E quando vai visitar alguém também, né? Uma família, a pessoa que põe na mesa come, né? Não vai fazer desfeito, Não, né? isso daí não dá, não. E cinema, vocês gostam de filme? Eu falo cinema, mas hoje em dia Netflix, né? Outras streamings aí, né? Gostam de... Eu gosto. Tem alguma preferência no... Que tipo O meu de filme? varia muito do humor, né? Então tem dia que eu gosto de um drama, tem dia quando o dia tá muito cansativo, puxado, a gente já vai mais pra uma comédia, né? Depende muito do humor do dia, mas... Ou então, literatura fantástica, né? Eu já gosto bastante. Legal. Do Diácono. Também curto bastante filme, né? Eu gosto daqueles filmes antigos de faroeste, né? Eu curto, né? Embora ultimamente eu tenha me reservado mais em casa para assistir filme, mas se eu fosse colocar aqui um filme que eu curto bastante, esses mais antigos de faroeste, diria até de pancadaria, né? Eu acho muito engraçado. De lutas. Um autor que eu gosto muito é o Jack Chan. Né? Eu gosto muito dos filmes dele, né? Eu também gosto muito. Jack Chan, Stallone também, o Steve Seagal também. Então são filmes que eu gosto. Fisiolaser, fisioterapia. Estamos na Torre da Catedral de Santo Antônio.
Você que tem dores crônicas, fibromialgia, artrose, artrite, hérnia de disco, ciático, dores nas costas, dores em geral, venha conhecer o nosso tratamento exclusivo, individual e personalizado, desenvolvido com equipamentos pela USP. Venha, agende sua visita, agende a sua avaliação aqui na Torre da Catedral. 11 99 006 7007. Agora, claro que vocês seguem ao sacerdócio, Uhum. né? Isso, se preparando, estão caminhando. Agora, fora o sacerdócio, o que vocês gostariam de fazer na vida? Se não fosse essa, claro, eu sei que é uma vocação, e nós vamos falar bastante, né, no final desse programa sobre vocação, mas tem outra profissão? Tem sim. Teria algumas a elencar, mas a que eu aprecio bastante e gostaria, embora demanda técnica, demanda um pouquinho a questão da voz, e que eu falo muito pouco às vezes para as pessoas, né? O que eu gostaria de ser é locutor esportivo. Locutor esportivo? Locutor esportivo. Sempre fui, em específico, locutor de rádio. Embora seja um desafio ser locutor esportivo no rádio, é algo que eu aprecio. A gente na infância, né? Interessante falar isso. Nossa infância, como a gente, com pouca coisa, a gente virava uma diversão, né? Então, eu na infância gostava muito, né? Eu jogava pimbolim, futebol de botão, videogame, né? Jogo de futebol assim. E quando eu ficava ali mais apreciando, eu gostava de ficar narrando, contando o que estava acontecendo, né? Legal. Isso desenvolveu um pouquinho esse lado, né? Despertou um pouquinho. De tal modo que eu brinquei bastante na adolescência disso, né? É uma coisa que eu gostaria, se não fosse o ministério, de tentar, né? Como profissão. Bacana, hein? Porque a gente vê e precisa ter uma habilidade. Precisa. Né? Nossa, Velocidade. um raciocínio rápido, a Raciocínio. gente vê os narradores e eles têm essa... Tem um gás também, porque os 90 minutos ali, né? Direto, correndo. focado, decorando os jogadores, quem é É um quem. desafio, é um desafio. No rádio ainda mais, na televisão talvez não, né? Mas no rádio Então, no rádio ele não pode parar de falar, não né? pode. Não Na pode. televisão, às vezes você vê alguém, ficam mais, né? Bate-papo de outras coisas, até os Exato. narradores, e não ficam narrando Exato. no jogo, né? A não ser quando ele tem que passar a bola pro comentarista, pro repórter, mas é ele muito, mais ele ali, nos 90 minutos, né? E é um desafio. Que legal. E o Adriano? Eu sou formado em administração, né? Formado em administração, mas trabalhei todo o meu período de faculdade, eu trabalhei em hotelaria, né? Hotelaria. Uma parte inserido no dia a dia do hotel, outra parte no financeiro. E foi uma área que eu me apaixonei, né? Então, eu acho que se eu não tivesse vindo para o seminário, teria me especializado cada vez mais e ficado na área, né? Porque a hotelaria é um pouco mais ou menos a nossa vida, né? Não tem uma rotina muito determinada, né? Cada dia que você entra no hotel é uma grande novidade. Não tem... Você pode ter alguma coisa pré-estabelecida, mas o dia vai se fazer ali dentro. Então, E essa caminhada de vocês, né, que vocês entraram no seminário em 2015, né? De lá para cá, é puxado, não é? Nós tivemos até a oportunidade de estar juntos, né, lá com vocês, tudo. E é puxado, né? nós pegamos um ritmo assim. Não é pesado. para poucos, não, né? Aliás, é para poucos, né? Porque nem todos têm esse dom, essa questão, né? 2015 hoje, então, faz quanto já? 8 anos. 8. Você vê, né? Às vezes, o povo vê o padre, né? Não tem ideia, né? Do quanto ele estuda, quanto se prepara, quanto, né? E tem o lado teológico, mas tem o lado pastoral. Não adianta você ser um especialista, um grande teólogo, se você não tem esse lado. Agora, isso com vocês é trabalhado também. Uhum. Aqui nós temos o privilégio na diocese, foi nos exigido muito a parte acadêmica, né? Nós tivemos assim anos de muito trabalho acadêmico, mas ao mesmo tempo nós tivemos muito forte o lado pastoral. Tá. Então, desde o início,
nós já estamos inseridos na vida pastoral da diocese, das nossas paróquias, né? Então, desde o propedêutico, a gente já está caminhando com os padres, já está vendo o dia a dia, como que funciona. E muitas vezes aí vai colocando na prática, né? Vai colocando o intelectual e o pastoral unidos, né? Isso é um dos grandes privilégios da formação aqui da nossa diocese, né? Conseguir equilibrar as duas áreas. E agora, né, eu na fase do ano de síntese, então a gente começa a romper um pouco, né? Porque o seminário é muito acadêmico e inserir cada vez mais no âmbito pastoral da diocese. E o diácono agora, então, entrou com tudo aí, né? Pois é, agora depois de ordenado, né, já, como o Adriano disse, né, a gente entra para valer no dia a dia das paróquias, no âmbito pastoral mesmo da diocese. Né? Depois de ter vivido esses 6, 7 anos de uma intensa formação acadêmica, né? Foi intenso mesmo, né? E tentando, de algum modo, conciliar, né, vida acadêmica e vida pastoral, que era um pouco o dia a dia, a semana nossa, né? Ora seminário, ora paróquia, ora vida acadêmica, ora pastoral. Mas, graças a Deus, né, a gente vê que os seminaristas, no geral, conseguem conciliar bem isso, né? E tem sido assim. E agora, aqui na catedral, né, já vivendo mais intensamente a vida pastoral, juntamente com o povo aqui, o dia a dia. Tem celebrado batismos, né? Batismo foi o que eu mais, nesses 3, indo para 4 meses de ministério, foi o que eu mais celebrei, né? Eu tenho, aqui nas minhas contas, eu já estou uma média de 70 batizados já. Olha, Esse é o número, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas assim tá chegando nessa média aí de 70, né? Claro, não só aqui na catedral, em outras paróquias eu já batizei também, né? Matrimônios eu realizei poucos, né, até agora. Né? Bênçãos do Santíssimo, eu diria que foi, depois dos batizados, foi o que eu mais realizei enquanto diácono, né? E as bênçãos que o povo pedem também, né? As visitas, as exéquias também. Então tem sido bem intenso, mas muito bem vivido esses 3 para 4 meses de ministério. Agora, quando houve a designação para a catedral, deu aquela tremida na base ou não? Não. Não. Eu não sei o Adriano, ele poderá falar da parte dele, mas eu vim muito tranquilo. Né? Eu vim mais tranquilo, ciente daquilo que haveria de desempenhar, que é próprio do meu ministério, né? Mas vim muito tranquilo. Né? Não senti peso, frio na barriga, nada disso. E você, Adriano? Para mim foi uma grande surpresa, né? Pois é. Porque quando o bispo foi conversar conosco, o Dom João, ele foi anunciando cada um da minha turma. E eu tô acostumado, eu converso com a letrada, normalmente as coisas começam por mim, né? Ele deixou eu por último. Aí na hora que ele falou Catedral Santo Antônio, eu falei assim, mas como? Aí a gente sabe que é a tradição da catedral que vem os diáconos, né? Então nunca passou pela minha cabeça vir trabalhar como seminarista na catedral. Nossa. Tinha trabalhado com o Monsenhor por 6 meses já aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jaguaribe. Mas aí depois da surpresa, aí vem a alegria, né? Mas no começo foi surpreendente, né? E Monsenhor, aqui é uma escola, né? Sim, não, isso é inegável. A gente sabe que os diáconos que trabalharam aqui depois, né, ordenados no sacerdócio, continuaram por 1 ano, 2 anos. Quando sai já vai ser pároco, né? Sim, porque sim. já passou por toda a experiência, né? Por aqui no nosso programa passaram vários padres que estiveram aqui na catedral e esse testemunho sempre muito bonito, né? Do aprendizado, da importância da Igreja Mãe da Diocese, né? E eu não sei, quando eu quando eu comecei, né, a lidar com as coisas aqui da catedral, no começo eu me assustava um pouco, né? Eu falava, nossa, catedral, né? Igreja Mãe da Diocese, né? E
Aí quando você vai conhecendo, né, os padres, né, o Monsenhor Claudemir, você fala, pô, bacana, né? Porque a nossa catedral ela é muito singular, eu acho que em todo o regional, né? É, né? Porque ela tem um título de catedral, mas ela tem uma vida muito forte, muito Nossa. intensa. Né? A quantidade de gente que passa pela catedral todos os dias, né? Que nem o diácono com 70 batizados. Tem muito diácono que vai fazer 1 ano de ministério, 2 anos, que não tem essa número, quantidade, né? O tanto de gente que a gente assiste no velório, a quantidade de pessoas que passam pelas celebrações litúrgicas, né? Então, essa vida da catedral é assim, de se encantar. É uma catedral, mas é uma paróquia, né? Isso. Onde tem uma vida, né? Você vê, nós temos mais de 30 pastorais, né, ativas, e aí as paróquias menores, você fala, vem né, 4 ou 5 ou 6 pastorais, nós temos 30, né? E também abrange o lado social, né? Sim, muito forte. Temos um centro social que atende várias famílias, né, várias pessoas. Então é um desafio, a catedral é muito grande. Ela é muito grande. Mas precisa de pessoas competentes, né? Eu tenho certeza que Dom João jamais indicaria vocês, né? Se não fossem competentes, obviamente. Né? Então, para nós, eu acho que é fundamental a escola, né, da catedral. Né? Trabalhar com o Monsenhor, da experiência que o Monsenhor tem. Nossa. Né? Aproveitem, viu? Sim. Aproveitem. E todo o time, né, de padres que estão aqui. Nossa. Né? Nós sempre fomos agraciados com bons sacerdotes. Né? Vale ressaltar essa comunhão bonita que há entre nós, né? Entre o Monsenhor, os padres, diáconos, seminaristas, essa convivência sadia que tem entre nós, que também é muito importante para o exercício dos ofícios, da missão, né, junto ao povo de Deus. Tem que ter união, né? Se não tiver união, nada se faz sem união. Uhum. Nós vamos falar agora então sobre o tema principal do nosso programa de hoje, que é a vocação sacerdotal. Como que é? Que recado vocês teriam para aquele jovem que tem o desejo de dar os primeiros passos? Como que é isso? Como funciona? Primeira coisa, vocação sacerdotal, né? Chamado de Deus, né? É Deus que primeiramente chama, né? E aquele que se sente chamado, né, e deseja corresponder à vocação, né, dar os primeiros passos, o primeiro passo importante é procurar o pároco, né? O pároco com quem ele atua lá, né, na paróquia, né? Conversar, né? Apresentar ao pároco esse despertar, né, inicial, né? Então seria esse o primeiro passo, né? O segundo passo importante é rezar, né? Rezar e pedir a Deus que vá confirmando, né? O chamado, né? Vá discernindo, né, aos poucos se de fato é um chamado de Deus, né? E para discernir, né, um outro passo importante junto ao pároco também é buscar participar dos encontros vocacionais, né? Aí o pároco vai e envia, né, o vocacionado para fazer os encontros, para fazer essa etapa do discernimento, que embora ela continua depois, né? Mas inicialmente para discernir, para saber o que é, né? Importante participar dos encontros. Mas, Adriano, e aí? É um estalo? Como é que é essa vocação? Um dia você acorda e fala, eu quero ser padre. É algo muito particular, mas hoje, né, nós precisamos saber lidar, ler, né, a própria realidade da pessoa. Né?
pegando a minha realidade, eu estava inserido num grupo de coroinhas e acólitos, né? Uhum. A minha paróquia sempre teve a presença do seminarista, né? Ah, tá. Então lá na Rainha Santa Isabel, o Pastoral Divino, dificilmente ficou um período sem ter um seminarista, né? E foi animando a gente, incentivando, até um dia, né, que eu falei, pode ser considerável, né, pensar na realidade da vocação sacerdotal. É um processo, É né? um processo. É. Mas eu acho que hoje, para os jovens, é muito fundamental a coragem, né? Uhum. De romper com esse mundo. Falar assim, não, eu vou entrar no seminário e aí é o que Deus quiser. Porque 8 anos atrás a gente não imaginava nem que ia estar aqui, né? Exatamente. Estávamos morando aqui na catedral, mas não pensávamos que estaríamos. Nunca imaginava, É. né? Mas aí depois desse período vocacional dos encontros, aí vai pro propedêutico, como é que funciona? Aí vai sendo aprovado no encontro vocacional, vai para o propedêutico. Né? Ah, passa por uma aprovação. Isso. Funciona assim, o pároco indica, vai para o encontro vocacional. É Tá. 1 ano de encontro vocacional. Ali a pastora vai analisar se tem maturidade, se o candidato já está pronto para enfrentar uma realidade de seminário. Né? Uhum. Tem vezes que alguns faz 1, 2 anos, um tempo a mais de acompanhamento. Tá. É muito do perfil do candidato. Sendo aprovado, aí começa a caminhada no seminário, que é o propedêutico, né? Que é a primeira fase inicial, ali para conhecer um pouco mais a realidade do seminário, ter as matérias básicas para poder, quando chegar na filosofia, não ter tanto empecilho acadêmico. Certo. E esse processo todo tem o acompanhamento da família? Como é que funciona a família nessa questão? A família está junto ali? Vocês podem ir para casa? Como é que funciona isso? O encontro vocacional nós fazemos basicamente morando em casa, né? Morando em casa. Isso, é um domingo por mês no seminário, ok. um período da manhã e meia tarde, né? Tá. Aí depois, aprovado no propedêutico, aí já tem um rompimento maior, né? Que vai morar no seminário durante a semana, final de semana na família. Ah, tá. E aí, quando vai dentro do seminário em si, fica mais presente no seminário. Isso. E sempre ligado a uma paróquia, né? Isso. No começo a paróquia de origem, Uhum. até o primeiro ano de filosofia, né? Aí a partir do segundo ano, agora eu acho que aí já vai para uma outra paróquia. Já vai para outra. Isso. Aí é o impacto. Aí é o impacto. Hoje tá mais cedo, né? Também. Que nós, na época, quando a gente iniciou, a gente deixou a paróquia, fez a primeira mudança com 3 anos de seminário. Né? Já na teologia, né? Na teologia. Hoje não. Hoje me parece que ali no primeiro. Eu acho que é do primeiro para o segundo. Já faz a primeira mudança. Né? Já tem o primeiro impacto, como o senhor falou ali. Né? Mas é importante, o senhor tocou no assunto da família, o Adriano colocou também, que ainda, mesmo que o candidato após a primeira, a segunda troca fique um pouco distante, aqui na nossa realidade, a formação dá muita abertura para o seminarista estar indo visitar a família, né, nos dias de folga, em outras oportunidades, até mesmo nas férias, combinando com os párocos de pastoral. Então, há essa ligação, né, com a família, embora já não como antes do seminário, antes da formação, mas ainda há esse contato, né? A família não fica lá e o candidato aqui sem ter uma comunicação. Né? Sempre que possível, a formação dá essa abertura para que o seminarista vá e faz questão que vá visitar a família. Porque a família é uma base sólida, Isso. né? A gente não pode negar isso, né? E se você distancia, eu penso assim, né? Se você distancia o candidato totalmente, né? Fica complicado, né? Você não tem mais contato com o pai, com a mãe, com o irmão, com a família, né? Exatamente. Então é importante essa questão mesmo, né? Para nós aqui, diocesanos, é muito mais fácil. E que nem na realidade do nosso seminário, todos nós somos próprios provindos do território diocesano. Tá. Então as nossas famílias estão aqui no nosso território. Aqui, né? Então, assim, os que estão mais longe é o pessoal que tem família em Biúna, mas que nem eu que estou em família aqui em Osasco. Nossa. Então, qualquer dia que era mais tranquilo no seminário, né, que a gente tinha o dia livre, dava para estar vendo os familiares, tudo. Como é que foi dar essa notícia para a família?
pai, mãe, quero ser padre. Aí os pais, aquele grito, né? Como é que foi isso para vocês? No meu caso, doutor, foi muito tranquilo. É. Minha mãe recebeu com muita tranquilidade, né? Apoiou, né? Fosse, né? Mesmo sabendo que a gente já não estaria tão ali presente no dia a dia da família, né? Mas ela apoiou, vai em frente, né? Foi muito tranquilo. Foi tranquilo. Ela, mesmo os demais membros da família, as irmãs, né? Foi bem tranquilo. Que legal. E Adriano, como é que foi? Eu, no começo, quando eu falei da possibilidade de ser padre, assim, em casa foi assim meio intensa a notícia por ser filho único, né? Pois é. Só que isso eu estava iniciando a faculdade. Aí eu falei, então, Jesus, se for da vontade que eu seja padre, então que o Senhor console meus pais. Aí depois, já concluindo a faculdade, recebendo a notícia que ingressaria no seminário, meus pais apoiaram e apoiam até hoje. Foram sempre muito presentes no período de seminário. Porque é um dom, né? Sim. É um dom, né? A gente mesmo, quando meus filhos vieram para mim falando, né? Eu tenho um que é advogado, outro que é psicólogo, né? A única pergunta que eu fiz para eles, né? É isso mesmo, né? Porque a gente vê tão jovem, né? Não, é isso mesmo. Então aí a gente apoia, vai, né? Eu acho que com muito mais propriedade é aquele que se dedica ao sacerdócio. Porque é diferente, né? A gente não pode dizer que é... Né? Se tiver a quantidade de profissionais que existem, o número de padres, é bem menor. Então é uma coisa muito específica, é um dom muito bonito, né? Ter essa iniciativa de servir a Deus, servir ao próximo, né? Servir aos outros, né? Na verdade, o padre, ele não, né? O senhor mesmo como diácono, né? Serve os outros, né? Exatamente. Não é uma coisa... Mas deve ser algo legal, né? Eu acho bacana, né? Bacana. Bom, para a gente ir finalizando, então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre sua fé, né? Como que isso o que vocês entendem por fé? Isso é um testemunho muito importante que a gente coloca em todos os programas, porque muitas pessoas que ficam, né, na dúvida, será que eu tenho... Perguntas, né? Será que eu tenho fé mesmo, né? O que é essa fé? Eu sei que é uma pergunta difícil até de responder, mas vamos lá. Vamos tentar. Bom, a própria Sagrada Escritura dá uma definição de fé, né? Fé é um crer naquilo que não se vê, né? E eu costumo pregar dizendo que, apesar de não se ver, não quer dizer que não exista, né? E a nossa fé não é baseada em teorias, em ideias. A gente ouviu isso até domingo passado aqui, né? Mas a nossa fé, a gente coloca a nossa fé numa pessoa, né? Numa pessoa. E na pessoa do Cristo, né? Na pessoa do Cristo. Então, eu sou vamos colocar aí, eu tenho poucos anos de conversão, né? O ano passado, retrasado, fez 10 anos, né? Sou recém-convertido, né? Mas eu diria que fé é isso, né? É confiar-se, né? Confiar-se e confiar-se inteiramente na pessoa do Cristo, né? E é Ele, né? que uma entrega, é Ele que tem feito sentido na minha vida, nessa minha caminhada enquanto cristão, agora enquanto ministro ordenado. A palavra dele, o agir dele, os ensinamentos dele é que tem feito sentido para mim. Eu tenho visto isso de um modo muito, muito forte nesses últimos anos, né? A pessoa do Cristo fazendo sentido na minha vida. Então, fé, confiar-se na pessoa do Senhor. Né? Eu acho que nesse sentido que o diácono vai falando, a gente vai fazendo a experiência de fé, não, nossa família católica, tudo foi batizado muito cedo, mas a gente vai vendo ao percurso da nossa vida como o Senhor vai conduzindo a gente, né? Né? A gente foi deixando-se ser conduzido por Ele e Ele foi me apontando os caminhos. E assim a fé foi crescendo, né? Mesmo passando pela adolescência, tudo.
Em uma fase que muita gente vai para a rebeldia, foi a fase que eu mais fui para a igreja, né? E depois aí como vai lapidando a nossa vida cristã, né? A fé é fundamental nisso. Então se a gente deixa ser lapidado pelo Senhor, né? Se a fé trabalhar em nós, como que a gente... o resultado está aqui, né? Nós estamos. Senão, poderia ter tomado rumos totalmente diferentes da minha vida. Um pouco imitar Maria, né? Que se deixou... a igreja fala dela que peregrinou na fé, né? Uhum. A vida dela foi um acreditar na palavra de Deus, né? E deixar-se conduzir por Ele até onde Ele determinou que ela fosse e deixar-se conduzir pela vontade de Deus, né? Maria se entregou totalmente, Se entregou totalmente. para algo que era, vamos dizer, inédito, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, nunca tinha ocorrido nada no mundo dessa maneira, né? Mas ela se entregou. Se entregou. Né? Se entregou Acreditou, né? Acreditou, é verdade, acreditou. Diz aquela que acreditou. Né? Mas olha, infelizmente temos que terminar o programa, né? Foi rápido. Foi rápido. Mas olha, foi um prazer enorme, né? Estar com vocês aqui. Eu chamo de vocês porque eu acho vocês tão garotos. Né? Mas é com todo o respeito, obviamente, né? Mas eu achei muito legal. Eu espero revê-los aqui já como diácono, né? Que é o próximo passo, e como sacerdote. Com a graça de Deus. E agradeço bastante. O senhor podia dar uma bênção para nós, para todas as pessoas de casa? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós aqui reunidos, sobre todos aqueles que irão acompanhar futuramente este programa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que esteve conosco neste programa. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com a sua família, porque esta também é uma forma de evangelizar. E quero também agradecer às empresas que patrocinaram este programa. E quero convidar as empresas que têm o desejo de estar conosco também nesse trabalho de evangelização, que liguem para este número que está aparecendo agora na sua tela. Fiquem todos com Deus e vamos todos em paz. Um grande abraço.